Como havia apenas 2 partidas hoje, elas não foram colocadas lado a lado. Em vez disso, uma partida foi colocada pela manhã e a outra à tarde. A partida entre uma espada e o príncipe da sorte Shevchenko foi pela manhã. Embora não tenha havido nenhuma suspensão, era uma partida de semifinal, a final. Atraiu muita gente. Havia pelo menos 60.000 a 70.000 pessoas ao redor do palco de teste de espadas número 1. Enquanto todos se espremiam uns contra os outros, o calor corporal mantinha todos aquecidos. Como Angela ainda não havia retornado de São Petersburgo, Fei ficou um pouco preocupado. Ele enviou Torres, que estava mais calmo, a São Petersburgo para ver o que estava acontecendo, e ele não estava com vontade de assistir a partida entre uma espada e o príncipe da sorte Shevchenko. Ele decidiu ficar na tenda central e aguardar novas informações. Fei não achava que o príncipe da sorte Shevchenko pudesse vencer, e Mehdi Razi, conhecido por sua visão e capacidade de identificação, também não comentou muito sobre Shevchenko. Fei refletiu um pouco e percebeu que não havia como o príncipe da sorte Shevchenko vencer, e perdeu todo o interesse em ir ao palco número 1 de teste de espadas para assistir a batalha. Após uma série de toques graves e altos de corneta, uma luz azul brilhou na direção do palco de teste de espadas número 1, e a multidão começou a aplaudir. Era óbvio que o conjunto mágico de proteção estava ativado, e a partida começou. Em vez de perder tempo, Fei foi para uma área vazia no acampamento de Chambord e começou a instruir Enzag e os 4 pequenos dragões sobre as habilidades de assassinato. Não muito longe dali, Check fazia alguns exercícios de recuperação. Ele finalmente acordou depois que Fei o tratou com as instruções enviadas por espada maligna com armadura de prata. Enquanto se movimentava para alongar os membros, ele ensinou a Pierce e Drogba sobre as chaves e dicas sobre como liderar soldados e controlar equipes. Depois que Check perdeu a consciência, Fei percebeu que realmente lhe faltavam pessoas talentosas para liderar soldados. Ele só tinha 2, um deles era Check e o outro era Brook. Robin, que acabará de se juntar a Chambord, também teve um bom desempenho, e Fei o considerou como meio talento. Com exceção dessas 3 pessoas, os demais estavam todos interessados em outras áreas. Lampard era poderoso, mas não gostava de assuntos militares e políticos, interessava-se apenas por cultivo. Pierce e Drogba eram 2 homens fortes, bons em combate e sem inteligência, eram bons guerreiros, mas péssimos comandantes. Quando Check dormia profundamente, o acampamento era bastante caótico, houve até um momento em que a programação ficou toda bagunçada e ninguém patrulhava o acampamento por 6 horas à noite. Portanto, logo após Check acordar, Fei ordenou que Pierce e Drogba aprendessem o básico com Check. Embora os 2 não gostassem desse tipo de coisa, eles tiveram que se esforçar ao máximo para aprender, já que o rei já havia ordenado. A partida ainda está rolando depois de 10 minutos. Fei olhou inconscientemente na direção do palco de teste de espadas número 1 e percebeu que ainda estava lotado. As pessoas estavam aplaudindo e gritando, e parecia que a cena em que uma espada derrotou o príncipe da sorte Shevchenko em poucos segundos nunca tinha acontecido. Droga! Eu não esperava que esse príncipe da sorte, Shevchenko, durasse mais de 10 minutos sob os ataques de uma espada. Deve ser difícil, pensou Fei. A sorte desse príncipe precisaria ser extraordinariamente boa para durar tanto tempo. Depois de mais 10 minutos. Ainda está acontecendo. O que aconteceu? Fei ficou chocado ao ver que a multidão ao redor do palco de teste de espadas número 1 não diminuiu. Na verdade, parecia estar aumentando de tamanho, à medida que mais e mais pessoas corriam em direção ao palco de teste de espadas número 1 vindas de todas as direções. Será que uma espada não conseguiu derrotar o príncipe da sorte Shevchenko? Desta vez, Fei ficou realmente chocado. Não conseguia acreditar que tanto ele quanto Mehdi Razi, o poeta viajante número 1 de Zenith, tivessem julgado mal o príncipe Shevchenko. Após fechar os olhos, Fei liberou lentamente seu poder espiritual. Ele imediatamente sentiu 2 fortes energias vitais lutando entre si. Uma delas era como uma enorme espada que se elevava ao céu, e a outra era firme e densa como uma enorme montanha. Fei estava muito familiarizado com a espada. Essa era uma espada. No entanto, aquela energia firme e densa, semelhante à de uma montanha, era muito nova para Fei. Ela lutava com a espada e não estava em desvantagem. O rosto de Fei mudou de cor. Será que essa energia pertence a Shevchenko? Fei chamou Robin e disse-lhe para ir ao palco de teste de espadas número 1 com um cristal Divi e gravar a luta inteira. Se ele não estivesse errado, uma espada poderia ter uma luta difícil. Assim que Robin saiu do acampamento, uma carruagem mágica sofisticada, puxada por 4 bestas flamejantes, apareceu. Havia um símbolo de Chambord nela, e esta era a carruagem mágica que Fei havia comprado para Angela quando estavam no portão das fontes termais. A carruagem logo entrou no acampamento de Chambord. Ao ver isso, a princesa caída Vitória saiu correndo da tenda das criadas para cumprimentá-la. Enquanto Angela estivesse ali, ela não teria tanto medo de Fei, que sempre a repreendia com a cara séria. Depois que primavera, verão, inverno e Emma abriram a cortina da carruagem e desceram, eles ajudaram Angela, cujo rosto ainda estava um pouco vermelho, a sair da carruagem. O que aconteceu? Fei franziu a testa enquanto se aproximava. Percebeu que Angela ainda estava um pouco embriagada, pois exalava um doce aroma de vinho. No entanto, sua aparência embriagada era um tanto sedutora. Majestade. As criadas cumprimentaram Fei rapidamente. Primavera, que usava um vestido verde e tinha seus longos cabelos negros presos em um rabo de cavalo, respondeu rapidamente. Majestade, Sua Alteza bebeu um pouco demais ontem à noite. Além disso, alguns nobres vieram esta manhã visitar a princesa mais velha, e ela ofereceu outra pequena festa. Angela, Sua Alteza. Fei franziu a testa e respondeu. Em seguida, acenou com a mão e continuou.
Tenho certeza de que vocês estão muito cansados depois de cuidar da Angela a noite toda. Por favor, voltem e descansem. Emma, você também precisa descansar. Você está com olheiras. Parece um panda agora. Embora não soubesse o que era um panda, Emma estava realmente cansada. Queria dizer alguma coisa, mas estava cansada demais e bocejou. Depois disso, mostrou a língua para Faye e foi descansar com as 3 criadas. Faye abraçou Angela, que estava bêbada, e a levou de volta para a tenda central. Depois de colocá-la na cama macia, cobriu-a com um cobertor e enxugou seu rosto com uma toalha limpa e úmida. Ele balançou a cabeça enquanto a olhava novamente. Angela não era alcoólatra e raramente bebia. Só de olhar para o rosto dela, Faye sabia que ela havia bebido muito nas últimas 24 horas. Faye sentiu uma dor no coração e não sabia por que ela havia bebido tanto. No entanto, foi uma sorte que ela não bebeu tanto a ponto de vomitar. Faye usou os mini-conjuntos mágicos gravados na estrutura de metal da barraca para ajustar a temperatura ambiente a um nível agradável. Depois de mover o cobertor e se certificar de que cobria todo o corpo de Angela, um sorriso gentil surgiu no rosto de Faye enquanto ele observava seu rosto adormecido e fofo. O amor estava estampado em seu rosto. Faye apenas sentou-se ao lado da cama e a encarou. Quando, inconscientemente, estendeu a mão e ajeitou o cabelo dela, viu de repente uma caixa mágica vermelha, parcialmente dourada, no criado mudo ao lado de Angela. Faye a abriu e viu 3 fósseis ovais, semelhantes a ovos. Faye lembrou-se de tê-los comprado de um velho golpista. Na verdade, ele comprou um monte de coisas daquele velho depois que lhe disseram que eram todas das ruínas míticas. Esses 3 ovos faziam parte do que Faye comprou, e ele os deu de presente para Angela. Faye agarrou um fóssil, e ele estava bem quente. Faye sorriu e lembrou-se de ter dito a Angela, sem querer, que aqueles poderiam ser ovos de poderosas bestas demoníacas e que eles poderiam ter a sorte de chocar. Angela provavelmente levou isso a sério e projetou esta caixa mágica de elemento fogo para tentar incubá-los. Depois de colocar o ovo de volta na caixa, Faye colocou a caixa mágica de volta no criado mudo. Quando Faye estava prestes a sair, Angela, que estava dormindo, de repente estendeu a mão e, de alguma forma, agarrou a mão de Faye. Alexander, não vá, eu não quero beber, mas, me abrace, murmurou. Faye balançou a cabeça e deitou-se na cama. Já vestido, abraçou a garota e sentiu-se muito calmo. Ele tinha uma beldade nos braços e sentia o aroma de seu corpo, mas não tinha pensamentos obscenos na cabeça. Sentia-se apenas muito confortável, e todos os pensamentos confusos que tinha desapareceram. 2 horas depois, Faye abriu os olhos sonolentos e, inconscientemente, tentou abraçar Angela. Ele se agarrou ao nada e acordou instantaneamente. Olhou para o lado e percebeu que Angela já estava acordada. Alexander, você está acordado? Enquanto Faye se perguntava onde Angela estava, ela entrou na barraca com uma bandeja com uma tigela de mingau. Quanto tempo dormi? Perguntou Faye enquanto terminava rapidamente o mingau. Já se passaram 2 horas. Você precisaria aparecer para a sua partida em meia hora. Angela respondeu com um sorriso. Tanto tempo? Faye balançou a cabeça. Durante esse período, ele vinha participando das partidas durante o dia e treinando no mundo de Diablo à noite. Ele dormia apenas de 3 a 4 horas por noite, mas o cochilo de 2 horas que acabara de tirar o revigorava. Cada vez que passava um tempo sozinho com Angela, ele conseguia esquecer todos os problemas e questões e simplesmente aproveitar o tempo de qualidade. Ninguém mais podia lhe dar essa sensação, e ele sentia como se a linda garota à sua frente fosse um presente dos deuses. Quando ele estava prestes a perguntar por que ela estava tão bêbada, Torres de repente informou do lado de fora que Robin, que foi gravar a luta, havia retornado. O quê? Uma espada realmente, perdeu. Faye ficou chocado depois de falar com Robin.